Fé que acalma a tempestade. Em Mateus capítulo 8 versículos 23 a 27 diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos a perecer. E Jesus disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande calmaria. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olá, meus irmãos amados. Esta passagem bíblica estimuladora nos leva a refletir sobre o quanto somos limitados quando se trata de exercitar a nossa fé. Às vezes entramos em desespero porque não sabemos como agir durante as tempestades das nossas vidas. Vemos que os discípulos começaram a seguir a Cristo e foram envolvidos por uma grande tempestade. Sabemos que na caminhada cristã sempre vamos nos deparar com grandes vendavais, mas na maioria das vezes os ventos vêm para estimular a nossa fé. Com os discípulos de Jesus naquela época não foi diferente. O vento foi tão grande que eles pensaram que iam morrer, mas aquele vento não era para a morte, e sim para que se manifestasse a glória de Deus diante deles. Jesus naquele dia estava a demonstrar o poder de Deus na vida daqueles seguidores. E ele disse: Porque a fé de vocês é tão limitada. Jesus estava demonstrando que podemos superar as tempestades se colocarmos a nossa fé em ação. Em Marcos capítulo 9 versículo 23, o próprio Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então Jesus, após repreender os discípulos, disse ao vento e ao mar que se acalmasse, e logo após houve uma grande tranquilidade. Vemos que com aquela tempestade, a vontade de Jesus era que alguém entre os seus discípulos se levantasse e repreendesse ela para que se acalmasse. Jesus veio ao mundo para que o seu poder seja manifestado através da nossa fé. Em Lucas capítulo 10 versículo 19 Jesus diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. A lição desta passagem bíblica é que às vezes tudo o que precisamos fazer é usar a nossa fé. Os ventos vêm para que a nossa crença seja alimentada. Em meios aos grandes temporais da vida, vamos acreditar e exercitar a nossa fé. Fazendo assim, iremos contemplar o extraordinário de Deus todos os dias da nossa caminhada cristã. Talvez a tempestade não seja para te matar, mas para que as pessoas possam contemplar a glória de Deus na sua vida. Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Mesmo que seja em meio aos temporais, nós possamos glorificar o nome do nosso Redentor. Uma reflexão elaborada pelo pastor Saulo Mendonça de Oliveira. Obrigado por ter ficado até aqui.